Oi, vamos conversar? Hoje eu vou testar 3 técnicas de sombra que eu vi num vídeo dessa querida aqui. Eu vou colocar o nome dela, a conta dela no Pinterest. Ela tem muitos vídeos para quem tá começando na aquarela e eu vou testar algumas técnicas que ela ensina nesse vídeo específico, que eu também vou deixar o link nas descrições, como sempre, para quem quiser testar também, ou pelo menos comparar o original com o que eu tô fazendo, que quase sempre fica bem diferente, mas estamos aprendendo. Novamente, eu vou pintar enquanto eu falo sobre um assunto. Hoje é um assunto relacionado a livros. E, de novo, esse não é um canal para quem quer aprender aquarela, tá? Eu mesma estou aprendendo aquarela, então não vou ensinar nada relacionado à aquarela. Mas, como sempre, fica um convite para você fazer alguma coisa enquanto eu pinto, junto comigo. Tentar aprender algo novo também. Acho que eu vou usar esse espaço aqui. Esse caderno, ele tem a gramatura perfeita para aquarela, mas a textura dele é diferente nos dois lados, então esse lado aqui é muito melhor. Esse lado aqui eu não sinto a mesma firmeza quando eu tô pintando, parece que o efeito não é o mesmo, mas eu quero terminar de usar o caderno, eu quero conseguir preencher tudo antes de eu comprar um novo. Inclusive acabei todas as páginas desse lado, falta só terminar esse. Eu fiz um desenho do Ilya e do Shane que eu ainda não colori. Tava planejando fazer um vídeo falando dos livros Heated Rivalry e The Long Game, mas eu acho que já tem tanto conteúdo sobre isso, então se por acaso for algo que vocês tiverem interesse, eu vou colorir esse desenho enquanto eu falo sobre o livro. Fica aí a sugestão, me digam se é algo que vocês assistiriam. Eu mencionei no vídeo anterior que eu tava de ressaca literária da minha última leitura. Eu pensei que esse tema dá um vídeo inteirinho só sobre isso. Tô testando qual cor que eu quero usar aqui pra fazer 3 beiras diferentes e testar a sombra que eu vou fazer também. Ela usa um roxo no vídeo dela. Enfim, uma vez eu comentei sobre ressaca literária no Instagram e eu percebi que cada pessoa tem uma ideia diferente ou sente a ressaca literária de uma forma diferente. Eu acho que tem muito conteúdo sobre explicando o que é e tudo mais, mas a gente esquece que é uma sensação e que cada um pode ter uma ideia do que é a ressaca literária. Então eu vou compartilhar o que eu entendo com ressaca literária e deixo o convite para você me dizer se é assim que você entende ou se você pensa nela de uma maneira diferente. Para mim, ressaca literária é quando eu termino um livro que é tão bom, mas tão bom, que me deixou uma sensação tão arrebatadora que eu fico triste quando eu acabo. Eu acho que a melhor forma de descrever é o livro que me deixa com uma sensação de vazio quando acaba, sabe? Uma sensação de vazio existencial. Eu acabo o livro e penso, e agora o que eu faço da minha vida? Que eu não tenho mais esse livro para ler. Porque ler um livro é uma coisa que consome bastante da gente, né? De uma maneira muito boa. A gente dedica o nosso tempo, a gente pensa nele quando não tá lendo. E aí você passa aquele tempo investido naquela história e naquela trama, e aquele livro te acompanha por alguns dias, semanas ou às vezes meses, né? Dependendo do seu ritmo de leitura ou do ritmo do próprio livro mesmo. E aí quando acaba, deixa um vazio, porque parece que aquilo já fazia parte de você e você queria continuar lendo para saber como ia acabar, só que aí acabou. E agora? Foi tão bom e me acompanhou tanto, então eu fico com essa sensação de abandono. E aí bate a ressaca, que é quando eu tô tão presa ainda ao último livro que eu li, que eu não sinto vontade de começar nenhum outro. Continuo muito imersa na história e na ambientação do último livro, que eu tenho dificuldade de mergulhar em um novo livro. Não consigo imaginar qual outro livro pegar. Aí eu fico um tempo sem conseguir ler. E às vezes eu até tento pegar um livro novo para ler e não flui a leitura. Pequeno comentário sobre aquarela, segundo vídeo, ela faz primeiro a camada da tinta amarela e depois adiciona a sombra. Nesse ela faz o caminho contrário, ela faz a sombra e depois põe o amarelo. Na terceira opção, ela faz a técnica molhada da tinta amarela com a sombra misturada na água, assim, no papel já ainda molhado. Então eu vou tentar fazer esse aqui enquanto esses dois secam, porque esses daqui precisam estar com a primeira camada seca. Eu não sei se vocês conseguem perceber o que eu quis dizer com esse lado da folha. Ele faz a tinta vazar mais, tá vendo? Não fica no contorno, ela vaza mais. É
uma textura diferente e eu não sei lidar com essa textura aqui desse lado. E às vezes a ressaca literária bate mais forte ainda pra mim quando eu li um livro que me faz entrar de verdade naquele mundo. E também tem autores que fazem construção de personagem tão bem feita que eu sinto que aquelas pessoas existem assim, sabe? Então eu fico tão apegada àquelas pessoas, àqueles personagens, que quando acaba é quase como se eu estivesse me despedindo deles, porque óbvio, eles vão continuar existindo, eu posso sempre retornar ao livro para lembrar deles, mas a história deles acabou ali. Então é quase uma despedida. Eu sinto saudade dos personagens. Esse tipo de livro também, que tem uma construção boa de personagem, também me dá uma grande ressaca literária. 2 exemplos de livros que me causaram isso são 2 livros que eu já mencionei, 2 séries, inclusive, que eu já mencionei em outros vídeos. Uma tetralogia da Helena Ferrante, a Lenu e a Lila, que pra mim é uma das construções de personagens mais maravilhosas, e mais recentemente o Hidden Rivalry. Não é, assim, tecnicamente não é um livro maravilhoso, não vou comparar de maneira alguma com Helena Ferrante, mas eu de fato acho uma boa construção de personagens, sabe? Eu me sinto super imersa na história dos dois. Quando eu acabei, tipo, eu fiquei triste, no sentido de que era quase como se eu estivesse me despedindo dos dois. Eu me importo com essas 2 pessoas. Eu me importo com o que acontece com elas. E isso é incrível, não é? Não é incrível. Eu acho maravilhoso como livros fazem a gente sentir esse tipo de coisa e a gente se sentir tão apegado à história de pessoas que não existem. Não ficou nem perto do que ela fez, mas tem sombra, né? Era isso que era pra ser. Eu acho que eu passei muito roxo nele, mas eu vou deixar desse jeito porque eu não quero piorar. Vou deixar secar, as coisas sempre parecem um pouquinho melhor depois que elas estão secas. E agora eu vou adicionar a nova camada nessa aqui. Bom, pra mim, então, isso é ressaca literária, como eu sinto ela, como você sente a ressaca literária. Quando eu tô passando por uma ressaca literária dessas, assim, bem fortes, eu costumo respeitar, na verdade. Eu passo um tempo sem ler algum livro, eu vou assistir série no tempo que eu usaria pra ler, talvez até ficar mais no celular. É essa parte que eu não gosto. Quando eu tô com ressaca literária, eu acabo ficando mais no celular ao invés de ler, fazendo algo que me mantenha fora do mundo online. Aí, quando eu sinto que eu gostaria de voltar a ler, quase sempre recorro aos meus autores preferidos. Busco ler algum que eu sei que vai me tirar essa sensação, que vai me ajudar a engatar numa leitura nova. Também dá pra superar a ressaca literária ou aproveitar a sensação. Nem sempre ela é ruim. Eu acho que o que eu tiro da ressaca literária da maneira mais positiva possível é que eu terminei um livro que de fato me marcou. E se ele de fato me marcou, é algo que vai continuar comigo pra sempre. Eu acho que tem esse lado muito positivo, tentando salvar esse, porque acho que foi o pior até agora. Eu não soube fazer. Eu acho que eu precisava ter molhado toda a camada pra fazer sentido. Aí depois que eu molhei toda ela, a água começou a escorrer um pouquinho melhor na tinta roxa. Vamos ver. Pra finalizar o tema ressaca literária, o que vocês fazem pra passar por ela? Vocês conversam com outras pessoas sobre o livro? Vocês escrevem sobre o livro? Vocês respeitam esse tempo? Já tentam engatar em outra leitura? O meu problema de tentar engatar em outra leitura quando eu tô sentindo ressaca literária é que eu sei que não vai ser uma experiência muito boa, sabe? Não vai ser prazeroso. Se eu tô tendo que me forçar demais a ler, eu respeito o tempo. Eu passo um tempo sem ler, ou eu leio bem devagar o livro novo até eu sentir que eu já tô disposta a esse o resultado. Deixa eu ver se tá com foco. Esse eu fiz molhado no molhado. Esse eu fiz molhado no seco, a sombra primeiro. E esse eu fiz molhado no seco, o amarelo primeiro. E eu acho que o meu preferido foi esse. Me pareceu o mais simples de todos. Eu acho que esse aqui eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer. Esse eu não consigo. Eu acho o pior de todos. Eu sei que nenhum deles tá parecendo de verdade uma pera, né? Era só pra testar as 3 técnicas. Aliás, eu lembrei que eu já desenhei uma pera seguindo um outro tutorial no Pinterest que eu acho que ficou um pouquinho melhor. Deixa eu mostrar. Esse aqui pelo menos dá pra entender que é uma pera, né?
Mas esse aqui eu segui tutorial passo a passo para fazer as camadas de tinta e tudo mais. Esse aqui era para testar as técnicas, era só para testar mais uma vez e aprender um pouco mais sobre as técnicas. Eu preciso procurar para os próximos vídeos mais tutoriais sobre técnica molhado no seco. Esse eu tenho ainda muita dificuldade, então se você tiver sugestões, dicas, sugestões de como fazer, sugestões de vídeos para eu seguir, de pessoas que ensinam isso, fiquem à vontade de compartilhar nos comentários. E era tudo que eu tinha sobre ressaca literária e aquarela para hoje. Eu queria só compartilhar que eu tô terminando de ler esse livro aqui do Nick Hornby, é um dos meus autores preferidos, é autor de alta fidelidade. Falta só isso aqui para eu acabar. E queria dizer também que a próxima leitura vai ser esse. Muito obrigada às pessoas que comentaram. 3 livros foram comentados, tanto no vídeo quanto no post que eu fiz aqui no YouTube, mas acho que esse foi o único que 2 pessoas mencionaram, então eu vou seguir com esse. Eu acho que vai ser legal, inclusive, talvez pra gente tirar temas pra escrever nos vídeos de escrita diária. Mais uma vez, muito obrigada por ouvir e me acompanhar. Espero que vocês consigam usar esse vídeo também pra se motivar a aprender algo novo e até o próximo vídeo.